Olá, boa tarde. Nós, na semana passada, ainda falamos, na tradição dos jogos, desde da era antes de Cristo. E hoje, próximo da Páscoa, é pertinente continuarmos falando, e fazermos algumas reflexões em relação à história do esporte e da vida de Jesus Cristo. Eu me chamo a atenção, e acredito que pouca gente chega a pensar a respeito, sem tomar partido de religião nenhuma, é claro, mas sobre a vida de Jesus Cristo. Imagine nessa era, de Jesus Cristo, quando a mulher era proibida, a mulher era proibida de participar na antiga Grécia, a mulher era proibida de participar de qualquer tipo de esporte, e só depois do Renascimento, então, é que a mulher começa a integrar o ciclo dos esportes e de competições, primeiro de forma amadora, de competições esportivas. E aqui no Brasil, nós conhecemos as mulheres que participam do esporte, com a exceção da ginástica rítmica, que é um esporte exclusivamente feminino. Até hoje, a premiação, por exemplo, de cada esporte, a mulher que joga o futebol feminino, o futebol masculino, a premiação e o conhecimento, claro que o futebol masculino tem muito mais conhecimento, tem mais tradição também, inclusive por ser um esporte mais praticado pelos homens, primeiramente, mas e outras modalidades de esporte, ginástica olímpica, atletismo, que as mulheres participam, sempre a competição masculina ela tem mais ênfase, é mais valorizada a partir da premiação, a valorização, o público que participa, e eu estou falando sobre tudo isso, mas querendo dizer então que a mulher, imagina na antiga Grécia, e na era cristã, ali no século... Vamos falar no século I, na era antes de Cristo, Maria, mãe de Cristo. Imagine o que essa mulher enfrentou numa época que o Império Romano estava matando todas as crianças, inclusive mulheres grávidas eram sacrificadas, porque não podiam ter filhos nessa época, por funções políticas e religiosas e tal. Imagine a coragem dessa mulher que ousou montar grávida num burrinho, sair no deserto, sair por regiões montanhosas, Maria que nasceu em Nazaré, na Galileia, e enfrentar tudo para ter o seu filho. Então, associando ao esporte, a coragem e a força dessa mulher, ela que foi uma das primeiras adeptas do cristianismo, então eu queria nessa época aí de Páscoa, reverenciar a vida de Maria. Eu acho importante que se façam reflexões a respeito da vida dessa mulher que usou de toda a coragem, arriscando a sua própria vida, para ter este filho e conseguiu criar este filho. E Jesus Cristo, que mudou toda a história da humanidade, que nos deixou aí exemplos maravilhosos, ele que não foi preconceituoso, ele que foi pobre e que se juntou sempre, sacrificou sua própria vida pelo bem comum. Eu tenho muito amor por Jesus Cristo, e respeito, e reverencio os seus exemplos. E hoje, nessa oportunidade, então, reverencio a vida de Maria, que foi a mãe de Cristo. E todas as mulheres nessa época pascualina, então, desejo que todos tenham reflexões, façam reflexões sobre o nascimento e sobre a vida desse homem, que tão bons exemplos nos deu. Uma boa tarde, um grande abraço para vocês e até a próxima semana.